Olá, bem-vindo a mais um Bate-Papo com o Novo. Eu, Edson Mello, estou recebendo dessa vez a nossa colega Cídia Menezes, educadora, profissional da educação infantil, da educação básica, trabalha com gestão educacional e assessoria pedagógica, é professora universitária e uma grande defensora da causa que é a educação, nosso bem maior, né, Cídia? Com certeza. Bem-vinda, Cídia, ao Bate-Papo com o Novo, Obrigada. tudo bem? Olá a todos. Vamos falar um pouquinho, né, Isso. desse nicho da educação tão importante que a gente precisa aí de um desenvolvimento promissor nos próximos anos. Perfeito, Cídia. Cídia, eu começo esse nosso bate-papo querendo saber de você o seguinte: o que hoje mais faz você gostar e defender essa causa, mesmo com tantos desafios, tantas dificuldades, tantas problemáticas enfrentadas? É algo que foi a vocação que lhe levou até a educação? Ou foi a educação que lhe conquistou e que lhe levou até ela? Eu acho que as duas coisas, né, Edson? Eu sempre falo nas formações de professores, nas minhas palestras, que a educação, e principalmente o papel do professor, o professor é um transformador de vidas. A educação me transformou a minha vida. Eu realmente já tinha uma vocação, uma habilidade, um dom para estar em sala de aula. E isso, ao longo dos anos, com exemplos de alguns professores, só fez aflorar realmente. E hoje eu tenho como missão de vida fazer com que a educação transforme outras vidas através de mim e de tantos professores que eu ajudo a formar. Perfeito, muito bacana. Qual hoje o maior desafio da educação inclusiva, Cídia? Hoje o maior, na realidade, eu acho que tem vários fatores, né? O primeiro é que a gente consiga realmente um diagnóstico precoce, estando dentro das escolas, principalmente na educação infantil, ensino fundamental 1, que é quando a gente começa a detectar alguma dificuldade de aprendizagem dos alunos, eles começam a sinalizar que eles têm alguma coisa fora da regularidade. O professor não pode diagnosticar esse aluno, ele não pode apontar que o aluno é um autista, ou é um hiperativo, ou tem uma deficiência intelectual, ou tem um transtorno opositor desafiador. O professor não pode, mas o professor, pela sua expertise, pela sua vivência de sala de aula, sabe que alguma coisa não está dentro da normalidade, então ele sinaliza para que a família possa procurar um especialista. E aí começa realmente a dificuldade, principalmente das famílias de baixa renda, né? Que não existe realmente, não existem profissionais que essas famílias possam recorrer mais rapidamente. E na educação inclusiva, o tempo é muito precioso. Quanto mais cedo a criança é estimulada e quanto mais cedo o tratamento multidisciplinar começa, mais cedo também ela começa a ter um desenvolvimento mais próximo da regularidade. Então, um dos grandes desafios é essa busca pelo diagnóstico, que principalmente na rede pública nós não temos acesso a neurologistas, a psiquiatras, a psicólogos, né? Até na rede privada isso também é mais difícil. E a aceitação da família também em levar esse aluno, essa criança, para esse diagnóstico, e depois o tratamento multidisciplinar, que realmente a demanda é imensa. E os profissionais que fazem esse tipo de atendimento são pouquíssimos, e a rede pública, então, ela não dá conta dessa demanda. Então essa demanda ela é cada vez crescente, né, Cada Cídia? vez crescente. A gente tem aí uma progressão de que nos próximos 5 anos, pelo menos 48% a mais de autistas dentro de sala de aula nós vamos ter. Então, se a gente hoje não está dando conta, né? Porque os professores não têm formação continuada suficiente, falta estudo, falta investimento, falta uma série de coisas dentro da educação básica para que esse professor se sinta mais seguro no desenvolvimento dessa educação inclusiva. Uma coisa muito interessante também é que agora, a partir de 2020, nós temos a normatização da BNCC, né, que é um conjunto de normas de aprendizagem mínima que todo aluno deve ter, independente dele ser um aluno típico ou não típico, né? Certo. Que ele tenha algum tipo de transtorno ou não.
E o governo federal e os municípios, os estados, eles precisam garantir esse direito de aprendizagem mínima do aluno, seja ele típico ou não típico, né, dentro da regularidade ou não. E como é que a gente vai atender esse direito mínimo de aprendizagem se a gente não tem os recursos, os instrumentos, os profissionais para que isso seja desenvolvido, né? Cídia, para lidar com a educação inclusiva e com essas dificuldades, com todas essas problemáticas, o professor, o educador, ele precisa de competências distintivas dos demais ou já está incluso no aparato que o profissional do magistério já possui, já detém? Bom, a gente, por conta também dessa BNCC, né, dessa nova regra da educação básica, a gente tem currículos de cursos universitários muito defasados, né? Os currículos de pedagogia, os currículos de licenciatura, eles realmente não preparam o professor para a educação inclusiva. Eles não preparam nem tanto para a realidade da escola regular, quanto mais da educação inclusiva. Compreendi. Então, a gente faz com que essa carência seja suprida através da formação continuada. Nas redes municipais, estaduais, a gente vê essa formação continuada hoje em crescimento maior, mas ainda não é suficiente. Os professores ainda têm muita insegurança de estar dentro de sala de aula com esses alunos. E a gente tem aí em muitas redes, né, públicas, os AEEs, que são os atendimentos especializados para garantir a aprendizagem desses alunos, mas às vezes nós temos pastoradores de criança dentro de sala de aula. Compreendi. E não pessoas formadas, instruídas para desenvolver esse aluno de uma maneira mais particular, enquanto o professor está com os demais regulares. Então isso é uma coisa realmente que ainda não está funcionando devidamente. O município, o governo, ele ainda não acertou numa sistematização de como fazer isso da melhor forma possível, e a gente continua com uma defasagem de aprendizagem muito grande dessa educação inclusiva. Então, poderia dizer, Cídia, que para o nosso público que nos assiste, que não existe um método, então, para isso? Não. Existem alguns Técnicas, ensaios para que isso seja feito através dos atendimentos especializados. Mas aí faltam fonoaudiólogos, faltam psicólogos, faltam terapeutas ocupacionais na rede pública, que realmente para atender essa demanda, psicopedagogos, para atender é uma demanda muito crescente, muito grande, e poucas escolas realmente estão preparadas para isso. Compreendi. Muito bacana, Cídia. É muito bom ouvir de uma pessoa que está vivenciando essa dificuldade, vivenciando esses desafios, para a gente entender que a educação, cada vez mais, ela é prioritária, ela é emergencial. A educação básica, ela é a ponte para o sucesso da prosperidade e da economia, e não só da economia, mas para o sucesso e desempenho social de uma comunidade, de um município, não é isso, Cídia? Com certeza. Vamos falar um pouquinho agora sobre a participação dos pais nesse processo. Você é mãe, né? Eu sei que você é mãe, uma mãe muito dedicada, muito esforçada. Me diga uma coisa, os pais hoje, nesse processo pedagógico, no processo de ensino, como é que se dá essa relação? Os pais, eles hoje têm demandado muito da escola, a escola tem demandado muito dos pais, há uma relação de troca e compartilhamento de recursos, de ajuda, de auxílio, de orientações, ou hoje ainda está aquela visão de que pai não tem nada a ver, de que joga o filho na escola e o meu trabalho se encerrou ali em vestir a farda dele e dar o material escolar e ele que se vira. Como é que está hoje isso? A gente tem um movimento histórico, né, de saída das mães de dentro de casa a partir dos anos 80, 90, com uma propriedade maior. As mulheres tiveram que ganhar o mercado de trabalho ou para ter o sustento próprio ou para ajudar os seus companheiros, né, na renda familiar. E com isso, as crianças antes ficavam com algum parente, com algum vizinho, com uma babá, com uma cuidadora, né?
com alguém que ele conseguia passar um tempinho com eles olhando. Isso. E depois que a escola começou a se especializar mais nessa, né, e a procura muito grande pela escola, a gente hoje tem muitas escolas de tempo integral, tanto na rede pública como na rede privada. E isso aconteceu também, né, nesse movimento, aconteceu uma terceirização da educação dos filhos, né, para a escola. Os pais entregam os filhos na escola e eles querem que a gente ensine de escovar os dentes até o conceito de ética e responsabilidade mais complexo que possa existir. Do básico até a esfera moral. E aí eles esperam que a gente dê conta de tudo, porque eles estão trabalhando, estão, né, nos seus afazeres, tentando ganhar um sustento melhor, tentando dar uma vida melhor para os filhos. E na realidade, muitos deles estão negligenciando cada vez mais essa participação escolar. Não há um acompanhamento tão efetivo. O que eu sempre digo nas reuniões de pais, que eu faço diversas, né, durante a semana, é que o papel da família é insubstituível na vida escolar do aluno. Nós não temos como suprir essa necessidade, essa participação do pai acompanhar as tarefas, do pai acompanhar a disciplina, do pai participar das reuniões, dos pais estarem atentos ao que está acontecendo no mundo da educação. A gente teve agora essa mudança na educação com a BNCC e nós estamos fazendo muitas reuniões de pais para dizer para os pais dessa nova fundamentação pedagógica da escola brasileira, porque daqui a pouco a metodologia está mudando, os livros didáticos estão mudando, as metodologias dentro da escola estão mudando e os pais não estão a par disso e vão dizer que a escola está mais fraca ou está negligenciando alguma coisa, quando na realidade a escola agora, a educação de uma maneira geral, ela está muito preocupada na formação integral do aluno, principalmente do aluno de educação básica. Mas essa formação integral, quando a gente mexe com comportamentos, com conceitos de competências socioemocionais, não quer dizer que a escola vai tomar conta de desenvolver princípios e valores que são típicos de cada família. Claro, né? Então, claro. A família não pode delegar à escola mais essa função. Nós temos dentro do desenvolvimento dessas competências socioemocionais mais embutidos dentro do conteúdo cognitivo e acadêmico da escola, para que a gente ajude a família a desenvolver. Mas o papel principal da família de acompanhamento, de conteúdo, de disciplina, de tarefas, de notas, continua sendo dela. E quando o pai negligencia isso, quando os pais não fazem esse papel direito, um dos pilares da educação responsáveis pela aprendizagem do aluno, que é a família, acaba realmente prejudicando esse desenvolvimento. Então, resumindo para a dona de casa, para o seu Chiquinho lá da bodega, né, entender. Quer dizer, então, que a educação, ela perpassa por todas as esferas por onde esse jovem, essa criança vai percorrer. Então, é um caminho que não vai estar dissociado da participação dos pais e da comunidade também. O núcleo primeiro de desenvolvimento de uma criança é a família. Ele chega na escola para que nós possamos desenvolver a aprendizagem dele a partir do que eles trazem de casa, das experiências que eles trazem de casa. Tanto que agora na educação infantil nós trabalhamos com campos de experiência. E essas experiências, elas são desenvolvidas na escola a partir do que a família ensina. Então a família tem um papel prioritário que nós não temos como abarcar isso enquanto escola. Perfeito. Cídia, como é que a comunidade, o entorno da escola, a própria segurança escolar também é um elemento, a sociedade civil em si, como é que ela pode participar desse processo da educação infantil, contribuindo, ajudando e agregando para que a criança tenha esse apoio, tenha esse aconchego dentro e fora da escola e que ela não se sinta aquela criança abandonada e refém, como você disse. Porque também a gente tem que ver que a escola também não pode ser um cárcere, né? Existe a escola de tempo integral, ela é para ser uma formação bem completa, bem sistêmica, bem complementar, mas a criança tem que ter a sua liberdade, a criança também tem que correr, tem que brincar. Como é que é essa relação? O que a comunidade fortalezense, falando do nosso contexto, pode contribuir? Quem nos assiste pode participar da educação básica das nossas crianças
dos nossos pequenos, Cídia? Devem, né? Eu sempre digo que a escola, ela não pode ser uma torre edificada ao redor de uma cidade assolada. A escola tem que abrir os portões, né, dela para que a comunidade entre e participe efetivamente. Quando os pais estão dentro da escola participando, vendo, participando dos conselhos, se inteirando do que acontece. E essa escola, a educação escolar, ela troca com a comunidade. Ela faz com que o aluno daquela escola específica seja reconhecido. Ah, puxa vida, aquele aluno ali é um aluno da escola A. Ele passa na calçada, ele cumprimenta as pessoas, ele não risca os muros, ele não toca na campainha e sai correndo, ele não joga o lixo no meio da rua. A conscientização. Então, né, aquele aluno, ele é reconhecido como aquele cidadão, né? Mesmo desde a educação infantil, que ele ensina para os pais também, porque quando a gente trabalha com sustentabilidade, quando não sujar o meio ambiente, questão social. O pai acaba se reeducando também através dessa criança. Então a escola acaba sendo um agente social de um poder imenso, Perfeito. mas ela não pode fechar os muros e fazer com que isso aconteça, essa transformação De aconteça forma só isolada, né? com os alunos. A comunidade tem que entrar, tem que participar através de projetos. A gente vê aí vários projetos maravilhosos, projetos voluntários, projetos, por exemplo, de contação de história para idosos da comunidade, em que a gente reúne os idosos, muitos que não sabem ler ou que têm baixa visão, e os alunos recepcionam esses idosos, eles fazem com que esses idosos escutem causos, histórias de assombração, cordéis, né? E tenham um acesso cultural que os próprios estudantes trazem. Bacana. Então é uma troca, né? A comunidade realmente está vendo que a educação, que essas pessoas que estão sendo formadas ali dentro daquele ambiente, eles são relevantes primeiramente para a comunidade do entorno e depois para um espectro maior aí, de município, de estado e quem sabe até de Brasil, né? Então a gente tem que trazer projetos para a escola em que a comunidade participe ativamente disso, se sinta autorresponsável também, porque com essa mudança na educação, nós mudamos também algumas nomenclaturas. E a escola brasileira, ela remetia muito à prisão. Você falou ali em prisão, eu lembrei. Grade curricular, disciplina, eram nomenclaturas que remetiam à prisão. Muito pesadas. E que os alunos, quando entravam dentro da escola, eles sentiam esse peso, mesmo inconscientemente, de um lugar de cárcere, de aprisionamento, quando na realidade a educação liberta. Exatamente. A educação faz você pensar, a educação não deixa você escravo Exato. de ideologias que possam lhe aprisionar, né? Então a educação, ela é uma transformadora de vidas e ela é uma transformadora de destinos, de comunidades, né? E de uma sociedade inteira. Perfeito. E por isso que a gente luta tanto por ela. Perfeito. Pessoal, é muito bom esse bate-papo, só que o tempo voa e nossos compromissos nos chamam, nosso dever de cidadão nos chama. Queria parabenizar e agradecer, Cídia. Obrigada. Você, como sempre, muito receptiva, falando com muita propriedade desse tema. E queria convidar você a continuar acompanhando o nosso canal. Esse foi um primeiro de uma série de entrevistas que nós vamos fazer sobre a educação, vamos falar sobre segurança pública, vamos falar sobre saúde, vamos falar sobre saneamento e vamos falar sobre todas as pautas de interesse da nossa população de Fortaleza, que tanto clama, que tanto quer mudança, que quer participar desse processo de cidadania que a Cídia tão bem explanou aqui. Cídia, muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Deus te abençoe. Bem-vindos à educação do século XXI. Perfeito. E a gente precisa realmente tirar o nosso município, o nosso estado, o nosso país desse patamar de índices tão baixos ainda, né? E que a gente, através da educação, realmente possa transformar toda uma sociedade. E é por isso que eu luto e a gente está aqui junto. Perfeito, perfeito. O Novo defende, um dos princípios que o Novo defende é a liberdade. E o que a Cídia falou é fantástico. A educação liberta e a liberdade, nossas crianças, nossos jovens com liberdade para pensar, para questionar,
para refletir. Pensamento científico, crítico e criativo. Exato, e para com muita criatividade inovar e ajudar a melhorar o seu meio, o meio ambiente. Através do empreendedorismo, da responsabilidade social. Isso. E tantas outras coisas aí, competências que a gente tem para desenvolver. A própria política, a própria política local, o aspecto regional, a economia e facilitar também a vida em sociedade. Com não certeza. É isso, Cídia? Pessoal, queria agradecer imensamente você que nos assistiu. Mais um bate-papo com o Novo. A gente se despede aqui, mas faço o convite para que você assista, curta, compartilhe esse nosso canal e leve a informação e o conhecimento, já que falamos de educação, leve a informação, leve o conhecimento para o seu vizinho, leve para o seu amigo, leve para a sua família e leve para todos do seu meio, do seu círculo de convívio, para que a gente consiga, com o conhecimento, com a educação, abrir caminhos, abrir espaços para que as pessoas tenham acesso a melhorias na qualidade de vida de toda essa população que tanto nos demanda, que tanto precisa de coisas boas e positivas. Verdade. Muito obrigado, Cídia. Obrigada. Obrigado a você e esse foi Tchau, mais tchau. um Bate-Papo com o Novo. Tchau, tchau e um abraço.